Boa noite, irmãos. Feliz semana a todos. Vamos orar. Santo Pai, obrigado, Senhor, pelo início de uma nova semana contigo. Obrigado pelas tuas bênçãos e nos ajuda, Senhor, a estarmos aos teus pés. Derrama sobre nós teu Santo Espírito. Perdoa, por favor, nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Eu me chamo Iricena, eu sou médico e eu vou dividir hoje um assunto que é muito interessante, que é o jejum. E a gente vai mostrar uma indicação tanto médica quanto cristã para esse assunto que na Bíblia é exposto diversas vezes, só que na nossa prática, tanto pessoal quanto cristã, infelizmente às vezes a gente não faz. E o que é? De maneira bem simples, o jejum, o conceito dele é que ele é uma abstinência total de alimentos, exceto água. Essa é uma das características dele e pode ser dividido tanto em intermitente quanto em permanente. Intermitente é aquele que vai de 16 até cerca de 48 horas e o permanente vai de mais disso até 21 dias e alguns classificam até mais como o mais alto registrado de 40 dias que são os registrados na Bíblia. Nós temos algumas fontes de energia. A primeira é do acúmulo de carboidratos, que a gente chama de glicogênio, certo? Fica nos músculos, fica no fígado. E quando a gente não come, ela nos ajuda a aguentar a nossa vida, como se fosse a nossa bateria, por ali cerca de 6 horas. Após isso, nós começamos a queimar gordura e músculo, as proteínas. Essa proteína e essa gordura vai iniciar a queima dela ali por cerca de 12 a 24 horas, depende do organismo, e vai durar até esgotar as suas reservas. Primeiro vai queimando as gorduras e depois vai queimando as proteínas, os músculos. E essa via, que é uma via alternativa, ela vai gerando o que nós chamamos de ácidos graxos livres e corpos cetônicos, certo? Que vão gerar energia para a gente, não pela via da glicose, que é a via normal. Isso é uma representação clássica da célula. Dentro dela, o que está marcado são os lisossomos. Eles são responsáveis pela via de destruir tanto outras organelas, quanto proteínas, quanto até mesmo outras células ruins. E o que isso tem a ver com o jejum? Foi o que o pesquisador japonês Osumi, após muitos anos de pesquisa, ele descobriu que quando nós estamos em jejum, principalmente um jejum intermitente e um jejum periódico, nós ativamos a via de autofagia. Aqueles lisossomos, eles começam a comer as próprias células e as próprias proteínas. Essas cadeias aqui eles mostram que durante o processo de jejum, as vias de proliferação e de inflamação elas são inibidas e a via de autofagia é estimulada. E por que isso é tão bom para a gente? Porque quando nós estamos em um jejum, ali depois que a gente começa a terminar de queimar o glicogênio, começa a iniciar a lipólise e a destruição das próprias proteínas, a gente tem uma ordem. E a gente começa por onde? Se a gente vai, por exemplo, arrumar a nossa casa, primeiro a gente tira o lixo, certo? E depois a gente vai ver o que ainda presta. O nosso corpo também. A gente começa a destruir células ruins, células defeituosas, proteínas ruins, proteínas defeituosas. E o que isso é bom para a gente? Porque células defeituosas, como do câncer, elas são destruídas. Então, o jejum, ele serve também para prevenir o câncer. Isso é uma maravilha. Aqui, como é que a gente poderia fazer? O jejum intermitente, ele pode ser feito uma restrição total da caloria, você só toma água, ou você pode fazer uma redução ali de cerca de 70%. Algumas pessoas, se ficam uma refeição sem comer, elas já sentem muita dor no estômago, não se sentem bem, sentem muita dor de cabeça. Então, elas podem fazer uma refeição muito reduzida, ali de 300, 400 calorias, que dá ali mais ou menos um prato de salada e algumas castanhas, no máximo um copo de suco leve, sem açúcar. Isso serve para que a pessoa aguente. Esse pouquinho, o corpo já entende que ele está em privação e ele vai iniciar a autofagia. Outra forma também é a gente a gente pular uma refeição, que é o mais comum. Por exemplo, muitos de nós, quando chega sábado, não tomam café de manhã. E isso já é o jejum. Por quê? Nós, na sexta-feira à noite,
comemos ali cedo, por exemplo, 8 da noite, e a gente só vai comer no outro dia, meio-dia, e daí quase 16 horas de jejum. Entendeu? Então, isso ajuda a iniciar aquela via que a gente falou. Claro que existem vários métodos e vão ter vários benefícios. O método mais agressivo vai trazer resultados logo, e o método mais calmo, mais passivo, vai trazer resultados mais a longo prazo. Cada pessoa ela precisa conversar com o seu médico, com o seu nutricionista e ver como o seu corpo reage. Tem pessoas que se dão muito bem. Eu conheço um amigo que faz jejum de 24 horas toda semana. Eu já não consigo fazer jejuns mais reduzidos. E quais são os riscos? Claro, uma má nutrição. O que acontece com o paraense? Às vezes fica sem comer, aí na hora de almoçar, vai almoçar o quê? Peixe frito com açaí. É muito gostoso, porém é pouco nutritivo. Não tem todos os aminoácidos, é uma comida gordurosa, oleosa. Então a gente precisa ter cuidado. Quando nós entrarmos em jejum, ao sairmos, precisamos ir paulatinamente, igual um bebezinho, começando ali com uma fruta, em pouco volume, começando com uma sopa, um caldo, um suco, e depois vai comendo uma coisa com mais nutrientes, mais pesado, com mais calorias. Então a gente precisa ter essa gradação nos retornos. E quais são os benefícios, além dos que eu já falei? Nós aumentamos a longevidade. Tem um estudo, eu vou falar aqui de maneira bastante resumida, que é que ele fala: pegaram 2 macaquinhos, 2 populações de macacos, e os 2 eram vegetarianos. Daí é um bom exemplo, né, que a gente busca ser vegetariano. Uma população de macaquinhos, eles deixaram eles comer à vontade. Comia à vontade, à vontade, à vontade. E os outros, vegetarianos também, tinham uma restrição calórica desde cedo. Após algum passar de tempo, os 2 macacos eles tiveram resultados muito diferentes, embora a alimentação fosse a mesma. A quantidade de comida daqueles que comiam menos fez com que eles vivessem mais e estivessem mais bonitos, estivessem mais saudáveis diante dos outros, que mesmo comendo uma comida de boa qualidade, mas numa má quantidade, eles tiveram um aspecto da fisionomia deles mais ali ruim. E a gente lembra do exemplo de Daniel, né, que em 10 dias ele comeu só legumes e água. Bom, outro que a gente fala, os níveis inflamatórios, que vão diminuir, que isso ajuda, em última instância, a diminuir chances de câncer, porque o câncer, ele começa como uma inflamação na gente. Então, quando a gente diminui esses níveis de inflamação, principalmente no longo prazo, em um jejum recorrente, a gente consegue favorecer que a gente tenha mais saúde e evite essa doença. A limpeza de proteínas, tanto únicas como aglomeradas, e alguém sabe alguma doença que é um acúmulo de proteínas no nosso cérebro? É o Alzheimer. O Alzheimer ele também pode ser prevenido com o jejum. Claro que não é o único fator de proteção, mas é um adicional que todos nós podemos fazer. Além disso, diminui a resistência insulínica naquelas pessoas que são pré-diabéticas, nos diabéticos. Claro que nessa população, a gente precisa ter um cuidado muito especial, principalmente com quem usa insulina. Então, ela precisa muito conversar com o médico e o nutricionista antes de fazer qualquer tentativa nesse caminho. Além disso, diminuímos os níveis de pressão para os hipertensos, ajustamos os níveis de colesterol e, o que muitos de nós queremos, nós emagrecemos. E não é perder peso, mas sim emagrecer. Perder peso, eu posso fazer um jejum agora de 48 horas e eu vou perder ali 500 gramas, mas eu não vou ter saúde, entendeu? E o efeito sanfona, ele rápido aparece. E é claro que nós estamos num contexto cristão, e a gente não pode deixar de considerar que a Bíblia comenta sobre o jejum também. Então, antes dos momentos sagrados, como fala do povo de Israel, Deus ele orientava que fosse feito muito jejum e muita oração. E como não lembrar de Moisés, Elias e Jesus, que são os 3 exemplos que a Bíblia nos dá de um jejum de 40 dias. Claro que eles não começaram rápido, eles começaram aos poucos, treinando os seus corpos. Inclusive a Bíblia fala que antes de Elias fazer o jejum de 40 dias, um anjo apareceu com um pão assado 2 vezes para ele comer e tomar água. Então, se Elias fez o preparo, nós também devemos. E a irmã White, ela comenta na sua carta 73, dizendo assim, que para certas ocasiões, o jejum e a oração, eles são recomendáveis e apropriados. E na mão de Deus,
eles são um meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito renovada, certo? Esse purificar o coração é como se os lisossomos que a gente viu lá fossem lá e comessem as proteínas ruins, só que no campo espiritual também. Então, se nós queremos ter uma conexão com Deus muito melhor, o jejum é um caminho excelente para isso. E os avisos que nós precisamos, com certeza, dividir, orar acerca do nosso jejum, não fazer um jejum para tentar ter alguma estima pessoal ou pública, não fazer um jejum sem consultar um profissional da saúde, certo? Ter muito cuidado com dietas que a gente vê na internet, dietas com nomes, certo? Se alguém vem, olha, usa a dieta de fulano, a dieta de ciclano, já fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, porque pode ser que para aquela pessoa dê certo, mas que para mim não. E é também necessário muita regularidade. Se nós fizermos jejum 2 vezes por ano, a gente não vai ter os benefícios de longo prazo. Então é importante que a gente faça ali no mínimo 3 vezes por mês, algum jejum ali de pelo menos uma refeição. Só que, claro, respeitando o seu corpo e sempre beber bastante água, porque a água ela vai fazer com que aquela sujeirinha que o nosso corpo está destruindo, ela seja eliminada tanto nas fezes quanto na urina. E o que Deuteronômio 8:3, quando Deus fala para a gente, de uma maneira muito linda, é que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Uma feliz semana, irmãos. Muito obrigado.